Então, perfeito, eu vou começar. Então, boa tarde a todos e a todas. Só vou. E o apontador laser. Deu. Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Carla Reis e meu trabalho de conclusão de curso é intitulado Avaliação Termoenergética utilizando módulos fotovoltaicos integrados a uma edificação multifamiliar nas zonas bioclimáticas brasileiras 1 e 3. E a minha orientadora é a professora Letícia Geniste Rodrigues. As edificações dos setores residencial, comercial e público, elas consumiram 48% da energia elétrica no mundo em 2018, conforme podemos observar pelas três primeiras linhas aqui do gráfico. E no Brasil, o setor residencial ele foi responsável por 26,1% do consumo final de eletricidade no ano de 2019. É visível que a participação do setor residencial no consumo final de eletricidade vem crescendo, e isso com as taxas de urbanização que é cada vez maior. Então, após apresentar esses dados, surge o seguinte questionamento. Diante da realidade global, é possível reduzir a demanda de energia elétrica de uma edificação residencial visando a sustentabilidade? Atitude como substituir a energia elétrica convencional pela energia solar pode ser uma solução. Então, esse trabalho ele tem como objetivo avaliar, através de simulação pelo software Energy Plus e o software SUM, o desempenho termoenergético de uma edificação multifamiliar com geração de energia solar fotovoltaica aplicada no envoltório, e comparar o seu desempenho em diferentes zonas bioclimáticas brasileiras, diferentes orientações das fachadas, e também analisar a possibilidade dessa geração suprir a demanda do modelo proposto. O território brasileiro ele é dividido em 8 zonas bioclimáticas que são relativamente homogêneas quanto ao clima. Essas 8 zonas são apresentadas aqui nesse mapa. Agora, apresento a Carta Bioclimática adotada no Brasil. Essa região aqui em branco, ela representa a zona de conforto. Então, a sensação de conforto térmico, ela pode ser obtida para uma umidade relativa, variando de 20% a 80%, e a temperatura entre 18 e 29 graus Celsius. Então, aqui nós temos a temperatura e umidade relativa média mensal ao longo de um ano para as cidades que vão ser aplicadas na simulação e também a zona de conforto que eu comentei anteriormente, no slide anterior. Então, no caso, a temperatura e umidade relativa fora dessa zona de conforto são consideradas situações de desconforto. E elas exigindo, então, medidas para compensar essa sensação térmica. E, segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar, o território brasileiro ele recebe altos índices de irradiação solar. Valores até superiores, como, por exemplo, a Alemanha, que recebe um grande incentivo governamental para o uso de energia solar. E agora, eu apresento as tecnologias fotovoltaicas, mas antes de entrar nas tecnologias, eu vou definir o que é energia solar fotovoltaica, que ela é definida como sendo a energia obtida através da conversão direta da luz solar em eletricidade, por meio do efeito fotovoltaico que ocorre nas células fotovoltaicas. E as células fotovoltaicas, elas são produzidas por material semicondutor. E um módulo, ele é definido como um conjunto dessas células fotovoltaicas. Então, agora, falando das tecnologias que são utilizadas para produzir essas células fotovoltaicas. Então, nós temos 3 gerações. A primeira geração, que ela é representada pelo silício cristalino. Essa geração ela está bem consolidada no mercado e é a que eu vou estar utilizando aqui no meu trabalho. A segunda geração é dos filmes finos, que também podemos citar o silício amorfo.
E a terceira geração, ela é mais recente, considerada emergente. Então, aqui eu trago a estrutura, né, de um módulo fotovoltaico de silício cristalino, que pertence à primeira geração. Então, agora, falando de como essa energia solar ela pode ser nas edificações. Quando ela está integrada à estrutura do edifício, ela é denominada BIPV. Então, nesse caso, os módulos fotovoltaicos, eles substituem ou complementam a estrutura da edificação. Quando aplicados ao edifício, são chamados de BAPV. E, nesse caso, é comum de haver suporte adicional de montagem e são mais utilizados na instalação de sistemas usuais em retrofit. Então, aqui é um exemplo, né, de uma edificação residencial com módulos, né, na fachada e no telhado. E no meu trabalho, eu também vou estar utilizando, né, esse modelo BIPV. Aqui eu apresento como esses módulos, né, eles podem ser integrados à fachada. No primeiro caso, nós temos um módulo. Aqui tem um espaço, né, que é para ventilação. E aqui nós temos a parede. Então, nesse caso, o ar ele flui de baixo para cima e ele proporciona, né, um resfriamento aqui da célula, diminui, né, a temperatura e também aumenta a produção de energia elétrica. Nesse segundo caso, há um isolamento térmico no lugar da parte que a gente tinha ventilação antes. Então, ele é fixado atrás aqui do módulo e diretamente na parede. Esse modelo ele é benéfico, né, para reduzir a carga de aquecimento no inverno. E o modelo que eu vou estar utilizando aqui no trabalho é esse primeiro. Então, agora, eu vou entrar na parte da metodologia e explicar o passo a passo que foi necessário para eu atingir os objetivos do meu trabalho. Primeiramente, eu realizei, né, a caracterização da minha edificação de referência. Então, a planta, né, do modelo de edificação multifamiliar, ele foi selecionado num trabalho do Tavares. Então, eu escolhi esse trabalho porque ele já é existente, né, e também de livre acesso. Então, aqui nós temos a planta. Conforme podemos ver, ela possui 2 quartos, banheiro, sala e uma cozinha integrada com a área de serviço. E a área de cada cômodo também é representada aqui na imagem. Aqui nós temos o apartamento do modelo da edificação, com a representação de cada cômodo, e cada cômodo será uma zona térmica posteriormente nas minhas simulações. Então, eu terei 5 zonas térmicas. E aqui a gente pode observar que esse apartamento, ele tem uma das fachadas com orientação para sul. Aqui eu apresento o modelo da edificação completo, que é composto por 4 pavimentos, 16 apartamentos no total, de 70 metros quadrados cada. O próximo passo foi a definição, né, das cidades a serem aplicadas na simulação. Então, selecionei 2 cidades. A primeira, Curitiba, que pertence à Zona Bioclimática 1, e a segunda cidade, Porto Alegre, que pertence à Zona Bioclimática 3. Eu escolhi essas 2 cidades por elas serem de zonas bioclimáticas diferentes, ou seja, elas têm climas divergentes, né? Temperaturas divergentes. O próximo passo foi em relação aos arquivos climáticos. Os arquivos climáticos, eles contêm dados horários medidos em estações meteorológicas. Os principais tipos utilizados pelos programas de simulação são o TRY, TMY, SUERA e o IMET, que possui 411 arquivos climáticos de municípios brasileiros, cuja extensão é EPW. Essa extensão EPW, ela possui todos os dados climáticos que eu preciso utilizar nas simulações. Então, agora falando da energia solar fotovoltaica.
Para eu realizar, né, as simulações, eu precisei escolher um módulo e também um inversor. O módulo fotovoltaico escolhido foi da Canadian Solar, de 275 watts, e o inversor da fabricante WEG. Essa instalação dos módulos fotovoltaicos nas fachadas se deu seguindo a orientação, né, da superfície, com inclinação de 90 graus em relação ao plano horizontal. E esses módulos eles foram integrados à fachada visando o potencial de geração da edificação e um outro sistema que é a estética da edificação. Para esses dois sistemas, eu analisei 3 casos. O primeiro, que é com módulos fotovoltaicos em todas as direções, né, das fachadas. Segundo caso, que seria somente a fachada norte. E o terceiro é a fachada leste e oeste. Então, aqui tem um modelo, né, da edificação com os módulos integrados à fachada, nesse caso, visando o potencial de geração da edificação. Podemos observar que as fachadas de cada apartamento que estão com a orientação sul e norte, eles possuem 5 módulos. Os apartamentos que têm uma orientação de fachada oeste e leste possuem 13 módulos. Já o modelo da edificação, né, que visa a estética da edificação, teve uma redução nos módulos. Então, nesse caso, as fachadas de cada apartamento que tem uma orientação sul e norte tiveram uma redução de 5 módulos para 3 módulos. E os apartamentos, né, que têm uma orientação da fachada oeste e leste tiveram uma redução de módulos de 13 para 8. Ou seja, né, a gente teve uma redução da área instalada com relação ao outro modelo. O consumo de energia, né, de cada apartamento da edificação, ele também foi obtido do trabalho do Tavares, onde foi considerado 160 kWh por mês de energia elétrica e 240 kWh por mês de energia para cocção. Então, vale salientar aqui que a instalação, né, dos módulos fotovoltaicos vai interferir apenas aqui na parte com energia elétrica. A potência de iluminação e dos equipamentos elétricos por zona térmica é apresentada aqui nessa tabela. Para a sala e para a cozinha foram consideradas 2 lâmpadas e para os demais cômodos somente uma. E o sistema de condicionamento de ar, ele utiliza aparelhos de ar-condicionado de janela. Esses sistemas eles foram aplicados na sala e nos 2 quartos. E o controle da temperatura interna da zona térmica é realizado pelo termostato, que foi setado da seguinte forma. Então, o sistema de resfriamento ele será desligado quando a temperatura da zona térmica chegar a 25 graus Celsius. E o sistema de aquecimento será desligado quando a temperatura da zona térmica chegar a 20 graus Celsius. Então, agora, após ter definido, né, todos esses detalhes, a gente passa para a simulação no Energy Plus. Então, aqui consta, né, a vista superior da edificação e podemos ver a distribuição dos apartamentos, que o apartamento 1 e o 2 ele vai ter uma das fachadas voltada para o sul. E também, para a simulação, não foi considerada o último pavimento, pois está exposto à radiação solar. Então, para o pavimento simulado, no caso, digamos aqui o terceiro, né? O teto, o piso e também essas paredes aqui que estão destacadas, internas, foram consideradas com condições de contorno adiabáticas. Aqui eu apresento a propriedade térmica dos materiais utilizados no modelo de simulação. E agora falando, né, da simulação no SAM. Para eu realizar a simulação no SAM, é necessário ter o arquivo climático que eu comentei anteriormente e também os parâmetros técnicos e elétricos do módulo e do inversor escolhido. Então, aqui eu apresento os parâmetros em relação ao módulo que eu inseri no software e também do inversor. Então, agora passando para os resultados. Primeiramente, com relação à edificação de referência.
Então, inicialmente, eu simulei as temperaturas dos ambientes da edificação para verificar o enquadramento dessas temperaturas na zona, né, de conforto térmico. Então, é considerado temperatura, né, intervalo de temperatura de desconforto para o frio, aqui temperaturas abaixo de 17 graus e abaixo de 20 graus, e temperaturas de desconforto para calor acima de 25 graus e acima de 28 graus. Então, para Curitiba, podemos observar que há horas de desconforto para o frio. Também há para o calor, né? Mas vamos salientar as horas de desconforto para o frio, porque ao compararmos com Porto Alegre, podemos observar que Porto Alegre há menos horas de desconforto para frio e bem mais horas de desconforto para o calor. Isso, né, devido às temperaturas de Porto Alegre. Nesse gráfico é apresentada o comportamento da temperatura ao longo de um ano, né, para a edificação inicial, tanto para Porto Alegre como para Curitiba. Podemos observar no apartamento 3, a temperatura, né, do apartamento 3, que é essa linha mais escura em preta, e também para o apartamento 4, que é a linha em verde, que eles possuem as maiores temperaturas. Isso é devido, tanto, né, para Porto Alegre como Curitiba. Isso é devido que esses dois apartamentos, eles têm uma das fachadas com orientação norte. E a gente sabe, né, que a fachada com orientação norte, ela recebe maior irradiação solar ao longo do dia. Agora, passando para o sistema, né, de condicionamento de ar. Então, aqui é apresentado o uso final da energia. Podemos observar que, para Porto Alegre, há um gasto maior de eletricidade, né, com resfriamento. Ou seja, é necessário, né, um gasto maior, utilização maior com ar-condicionado para resfriamento devido às altas temperaturas em Porto Alegre, para daí conseguir manter, né, a mesma temperatura interna que Curitiba, sensação de conforto. Já para Curitiba, podemos observar que há um gasto maior, né, com eletricidade para aquecimento em relação a Porto Alegre, que também é devido às baixas temperaturas na cidade. E agora, entrando na parte do sistema fotovoltaico. Então, aqui nesses gráficos é apresentado o consumo e geração mensal de energia por apartamento em Porto Alegre. Para esse caso, há módulos instalados em todas as fachadas do pavimento analisado e também é o modelo, né, que eu comentei antes que visa o potencial, né, de geração da edificação, ou seja, tem mais módulos nas fachadas. Então, podemos também observar que aqui para o apartamento 3 e para o apartamento 4, que possuem uma orientação das fachadas voltada para o norte, a gente obteve a maior geração em comparação, né, aos outros apartamentos. Isso também é devido, por causa dessa orientação norte, porque a gente sabe que aqui no hemisfério sul, a melhor orientação, né, para instalar os módulos fotovoltaicos é na orientação norte. Então, por isso, né, esse resultado. Para Curitiba, também podemos observar a mesma situação. O apartamento 3 e o apartamento 4 apresentaram a maior geração em comparação aos outros apartamentos. E aqui eu apresento o potencial de geração de energia mensal para os 3 casos estudados. Então, podemos observar aqui que, ao instalar módulos fotovoltaicos em todas as direções, né, do pavimento analisado, foi possível suprir, né, aqui o consumo, tanto para Curitiba como para Porto Alegre. Vale salientar aqui que a fachada norte, né, em verde, ela teve uma menor geração em comparação a essas outras duas linhas, porque nessa fachada há menos módulos instalados. E também é interessante observar aqui o comportamento dessa curva, que a maior geração se deu entre março e setembro, período frio. Já para as outras linhas foi o contrário, foi no calor, né?
no verão. Para Curitiba também teve o mesmo comportamento. Já quando analisamos, né, a geração mensal visando a estética da edificação, que nesse caso há bem menos módulos instalados nas fachadas, podemos ver que nem instalando em todas as direções foi possível, né, suprir esse consumo. E a fachada norte também teve o mesmo comportamento que no caso anterior. Então, agora apresentando um resumo, né, do consumo e o potencial de geração anual de energia para os casos estudados. Então, aqui a gente observa que Porto Alegre teve um consumo superior a Curitiba, também teve uma geração anual superior a Curitiba. Isso é devido, né, às condições climáticas da cidade de Porto Alegre. E instalando os módulos fotovoltaicos em todas as direções, foi possível, né, suprir esse consumo anual. Já quando a gente olha aqui o resumo para o caso que visa a estética da edificação, mesmo instalando, né, módulos fotovoltaicos em todas as direções, não foi possível, né, atingirmos um valor semelhante a outro caso. Então, para Porto Alegre, ficamos em torno de 66%. Então, para a edificação proposta, a geração de energia a partir da aplicação de módulos fotovoltaicos ela apresentou um consumo de energia elétrica superior quando comparada a Curitiba, principalmente por causa do uso de condicionamento de ar, isso em razão das características climáticas, né, de Porto Alegre. E essas mesmas condições climáticas, elas foram responsáveis por Porto Alegre apresentar melhor desempenho na geração de energia anual, através dos módulos fotovoltaicos integrados nas fachadas. E qual a conclusão, né, de tudo isso? Que é possível reduzir o consumo de energia da rede elétrica de uma edificação residencial, visando a sustentabilidade e também se tornar autossuficiente com geração fornecida por suas fachadas. Claro que dependendo da área disponível para esse fim e da orientação da fachada. Muito obrigada pela atenção de todos.